Capítulo 4. Do contribuinte e dos responsáveis. Artigo 164. Contribuinte é o prestador do serviço. Parágrafo único. Fica o contribuinte obrigado ao recolhimento do ISS devido a este município, e ao cumprimento das obrigações acessórias, observado o disposto nesta lei e legislação complementar. Artigo 165. Sem prejuízo de outras obrigações de natureza principal ou acessória já existentes, ficam os contribuintes, tomadores de serviços e responsáveis pelo imposto, de que trata esta lei, especificados em regulamento, conforme as características de sua atividade ou relação com os serviços, obrigados ao preenchimento e apresentação ao fisco municipal de declarações, guias, livros e outros documentos de natureza fiscal, que contenham informações para fins de arrecadação ou fiscalização dos tributos municipais. Parágrafo único. Os modelos, prazos, forma de preenchimento e apresentação, inclusive por meio eletrônico de inserção e transmissão de dados, deverão constar em regulamento. Artigo 166. São responsáveis. Inciso 1º. Pela retenção na fonte, e pelo recolhimento do ISS devido a este município, referente aos serviços tomados, observado o disposto nos artigos 167 a 169 desta lei. Alínea A. Tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Alínea B. As pessoas jurídicas, ainda que imunes, ou isentas de tributos, da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado e do município pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza. Alínea C. As pessoas jurídicas responsáveis pela prestação, no município, dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, telefonia, transporte coletivo, limpeza pública e remoção de lixo. Alínea D. Subempreitante dos serviços de que tratam os itens 7.02 e 7.04 pelo imposto incidente sobre os valores relativos a essas subempreitadas. Alínea I. A instituição financeira ou equiparada autorizada, pelo Banco Central do Brasil, a funcionar. Inciso 2º. Pela retenção e recolhimento do ISS devido ao município de Franca, pelos serviços especificados, observado o disposto nos artigos 167 a 169 desta lei. Alínea A. A pessoa jurídica, ainda que imune, ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do anexo 1º desta lei, quando os prestadores destes serviços não forem formalmente estabelecidos no município de Franca. Alínea B. As pessoas jurídicas, ainda que imunes, ou isentas, vinculadas ao fato gerador pela permissão, a qualquer título, do uso de mesas, máquinas e demais equipamentos de sua propriedade, pelo imposto devido por terceiros, que os explorem como atividade secundária em estabelecimentos comerciais, no município, através da atividade descrita no item 12.09 da lista do anexo 1º desta lei. Inciso 3º. Solidariamente, os proprietários ou responsáveis pelos locais explorados, de que trata o item 3.03 da lista anexa pelo imposto devido por terceiros, que prestarem serviços nos referidos locais. Inciso 4º. Pelo recolhimento do ISS, o tomador de serviços que, a despeito de não estar sujeito a essa hipóteses de responsabilidade tributária previstas nesta lei, proceder à retenção do ISS na fonte. Parágrafo 1º. A quitação do imposto sobre serviços pelo proprietário ou administrador de obra de construção civil, em atendimento ao disposto na alínea H, do inciso 1º deste artigo.
A linha A será exigida por ocasião do cadastramento da construção ou da reforma no cadastro imobiliário do município de Franca. A linha B será exigida e indispensável a expedição de habite-se ou carta de ocupação referente à obra. Parágrafo 2º. O valor estabelecido na linha I do inciso I deste artigo será apurado considerando-se todas as despesas com serviço de terceiros, inclusive com o serviço cujo prestador não esteja estabelecido no município, excluindo-se o valor referente a tarifas de energia elétrica, telefonia, água, esgoto e terceirização dos processos de industrialização de produtos. Parágrafo 3º. O valor estabelecido na linha I do inciso I deste artigo, apurado na forma do parágrafo 1º deste artigo, corresponderá, quando for o caso, ao somatório do valor das despesas de todos os estabelecimentos do tomador, situados no município. Parágrafo 4º. O tomador de serviço, de que trata a linha I do inciso I deste artigo, ficará desobrigado desta responsabilidade para o exercício seguinte, se, durante 2 anos consecutivos, não despender, com serviço de terceiros, o valor nele estabelecido. Artigo 167. Os responsáveis a que se refere o artigo 166, estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos, calculados pela base, alíquotas e demais fatores previstos na legislação vigente, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, assim como ao cumprimento de obrigações acessórias, na forma em que dispuser regulamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela retenção na fonte, e pelo recolhimento do ISS, é atribuída a pessoas referidas no artigo 166, que sejam domiciliadas ou estabelecidas no município de Franca, compreendendo qualquer de seus estabelecimentos, seja matriz, filial, agência, posto, sucursal ou escritório, mesmo as que gozem de isenção ou imunidade, inclusive o órgão, a empresa e a entidade da administração pública direta e indireta, a fundação, o empresário, o condomínio, a associação, o sindicato e os cartórios notarial e de registro. Parágrafo 2º. O prestador do serviço responde supletivamente em caso de descumprimento da obrigação, total ou parcial, atribuída ao responsável substituto na forma do artigo 166. Artigo 168. Os prestadores de serviços e responsáveis tributários, de que trata o artigo 166, sem prejuízo de outras obrigações contidas na legislação, deverão atender aos procedimentos para a realização da retenção e pagamento do imposto, inclusive comprovação ao fisco municipal, na forma de regulamento. Artigo 169. Sem prejuízo das obrigações de caráter acessório, os responsáveis tributários de que trata o artigo 166 ficam desobrigados do pagamento e da retenção do imposto, quando o valor do serviço prestado for inferior ao valor mínimo estabelecido em regulamento, ou quando o prestador dos serviços, mediante informação em todas as vias do documento fiscal emitido e apresentação de certidão válida, expedida pelo órgão municipal competente, comprove. Inciso 1º. Gozar de isenção ou imunidade quanto ao ISS. Inciso 2º. Estar enquadrado em regime de tributação do ISS por valores fixos, ou por estimativa. Inciso 3º. Atender a outros requisitos peculiares ao contribuinte, verificados e certificados pela autoridade fazendária, de forma a evitar-se bitributação ou tributação indevida.